Aleluia! A Bíblia, ela é um livro, o maior best-seller do mundo está aqui. A Bíblia conta as histórias, várias histórias, mas essas histórias têm que fazer sentido para a nossa vida hoje, porque senão elas só são histórias contadas. E quando nós lemos um texto, nós precisamos entender aquilo que Deus tem de estratégia e de armas para que a gente possa enfrentar a nossa segunda-feira, para que a gente possa sair daqui preparado para tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E há histórias, várias histórias. Eu vou contar a história que acho que todo mundo conhece. Quem não conhece a história de Sansão e Dalila? Quem não conhece essa história, desde criança você ouve falar, mesmo que quem não é crente, quem é crente já ouviu falar de Sansão e Dalila. E eu vou estar lendo do versículo Juízes capítulo 14, o versículo do 12 ao 20. Oh, glória a Deus, você achou na web aí? Conta para mim, meu filho. Aleluia, Deus quer falar hoje aqui, meu irmão. Aleluia. Um dia ainda vou converter o Google vai ser convertido mesmo, porque ele fica ouvindo a nossa conversa. Liga o teu celular, deixa ele ouvir aí, que no final ele vai falar, eu aceito Jesus. Você vai converter o Google hoje aqui, o Facebook, aleluia. Disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não pudermos declarar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Então ele lhes disse, do comedor saiu a comida, e a doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que no sétimo dia disseram à mulher de Sansão, persuade ao teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimamos a fogo a ti, a tua casa e teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas? Pois desses aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe disse, eis que nem meu pai, nem minha mãe o declarei, e não declararei a ti. E chorou diante dele os 7 dias. 7 dias uma mulher chorando. Aleluia. Já estou pensando nisso. Em que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que nos 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, aos homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E eles lhe disse, se não lavrasseis com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possadamente se apossou dele, e ele desceu aos asquelonitas, e o matou deles 30 homens, e tomou suas vestes, e deu as mudas de vestes, que declararam o enigma, porém acendeu-se a ira, e subiu à casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi-lhe dada ao seu companheiro. Que história! Nem Spielberg faria uma história dessa. Uma história que parece que não tem pé nem começo. Uma história que parece que não tem sentido.
uma história que foi escrita, que mistura as coisas, mistura casamento, mistura o leão morto, mistura um enxame de abelha, mistura mel. Em vez do leão ser devorado pelo urubu, vem um monte de abelha e faz ali o seu mel. Uma história inexplicável, uma história que parece que não tem começo, não tem um sentido. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes vivemos coisas na nossa vida que parece que não há sentido nela. E se nós não trouxermos isso para nós, para que a gente possa entender tudo aquilo que Deus quer mover hoje na nossa vida, se a gente só ler essa história como eu li, você vai ver mais uma história na Bíblia. Mas como eu falei, toda história tem um sentido para as nossas vidas. Toda história nós temos que trazer para os dias de hoje, para o que vamos viver e para o que vamos estar aprendendo com essa história. Porque é muito mais fácil você pegar uma história dessa e criticar as atitudes de Sansão. É muito mais fácil você achar as falhas de Sansão nessa história. Porque Sansão foi um homem que nasceu para livrar o povo de Israel dos filisteus. Era um homem que, ali quando nasce, ele foi separado. Ele era nazireu de Deus. Nazireu não podia cortar o cabelo, não podia tomar bebida alcoólica nenhuma, não podia chegar perto da uva de uma vinha. Ele teria que ser separado mesmo. Não poderia estar mexendo em coisas mortas. Ele era uma pessoa totalmente que teria que ser separado para servir a Deus. E nessa época, quem era a autoridade máxima sobre Israel era os juízes. E quem era o rei? Era Deus. Deus era rei. E ele usava os seus juízes para falar com o povo aquilo que eles deveriam fazer. Então a autoridade maior era de Sansão. Mas Israel estava sob o domínio dos filisteus. Um povo totalmente diferente de Israel. Um povo com costumes diferentes, comidas diferentes, deuses diferentes. Eles estavam sobre o jugo deste povo. E sobre o jugo desse povo havia Sansão, que era autoridade em cima deles. Eles viviam ali sobre o jugo daquelas pessoas que não tinham nada a ver com Israel. E hoje nós estamos assim, vivendo nisso. Nós vivemos isso. Estamos sob o jugo de um mundo lá fora. Mas nós temos um rei dos reis, senhor dos senhores, que nós seguimos. Um rei dos reis, que é a nossa autoridade maior. Que nós não devemos estar dando bola para aquilo que o mundo está falando, para as coisas que estão acontecendo lá fora, porque nós temos costumes diferentes, porque nós temos princípios diferentes, porque nós somos um povo diferente. Nós não podemos misturar com aquelas pessoas. Embora nós estamos sobre aquele jugo, embora eles estavam sobre aquele jugo. E olha só que interessante, se você pegar, Deus pega a mulher de Manoá, que era estéril e nem nome ela tem aqui. Se você voltar lá para Abraão, onde nós temos o nosso versículo básico, na qual, no tempo determinado, Sara teve um filho e deu-lhe o nome de Isaque. Deus tira a esterilidade de Sara. Aqui Deus tira a esterilidade dessa mulher para salvar um povo, para mostrar que Ele é Deus e que Ele ia agir naquele momento. Eu vim te falar que toda a esterilidade da tua vida está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não acontecia vai acontecer na sua vida. Tudo aquilo que era impossível vai acontecer, porque há um mover de Deus ao seu favor hoje aqui. Dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Há o mover de Deus aqui. E Deus usa coisas sem nexos para vencer os inimigos. Se você pegar lá Juízes, nós tivemos Débora.
Nós tivemos pessoas que venceu o inimigo com um martelo. Nós temos Sangar, foi outra pessoa que vence o inimigo com uma lança. Nós temos Gideão, que venceu os inimigos com um jarro e com uma tocha. E temos Sansão, que com uma junta de boi, com uma junta de jumento, matou mais de 1000 filisteus. Então Deus usa as coisas simples, porque às vezes nós pensamos que nós precisamos ter muito para vencer o inimigo da nossa vida. Mas olha só, nós vemos que Sansão, ele dá um enigma, e todo esse texto, se você pegar o contexto, ele fala sobre um enigma, um mistério. Um enigma para que as pessoas pudessem adivinhar. É que nem as crianças, o que é, que corre, que cai de pé, corre deitado. E Sansão dá isso para eles tentar resolver. Um enigma. Tudo se move sobre esse enigma. Se você pensar, a tua vida e a minha vida é um enigma. A nossa vida é um enigma. O nosso casamento é um enigma. Porque, como eu falei, parece que não tem sentido nenhum essa história, não, parece que não dá sentido. E às vezes nós fazemos coisas que não têm sentido na nossa vida. Tomamos atitudes que não têm sentido na nossa vida. Vemos que Sansão aqui, embora era um homem separado por Deus, ele desce ali e casa com uma mulher filisteia. Olha só, não tinha lógica. Não tinha ali o porquê ele fazer aquilo. E quantas vezes nós fazemos coisas que não têm sentido na nossa vida. Fazemos coisas que não poderíamos ter feito. A nossa vida é assim. E Sansão fez isso. Ele casa com uma mulher filisteia. E aí você fala, nossa, ele devia preparar o casamento. Ele deveria estar orando mais a Deus. Quantas pessoas casam por impulso? Porque Sansão chega lá, vê a mulher e quer casar. Como é que ele vai se apaixonar por uma pessoa que ele nem conhece? Quantas pessoas fazem isso? Hoje na internet, conhece alguém? Vou casar. Você nem conheceu. Para você saber se uma pessoa é boa ou ruim, você tem que conhecer e leva tempo. Sansão não teve isso. Vou casar, quero casar. Ah, meu pai, eu quero casar. Mulher bonita, eu quero casar. E casa. E seus pais não aprovavam. Mas olha só que interessante, se você pegar o versículo depois disso. E Deus estava neste negócio. Deus estava nesse negócio. Era um propósito de Deus Sansão casar com aquela mulher. Aí você fica meio doido. Você vê que as coisas parecem que não têm sentido. Tem coisas que é inexplicável na nossa vida. Por exemplo, a morte de uma pessoa boa. Muito rápido. Às vezes uma pessoa, um ímpio, tem uma longevidade grande. Às vezes uma pessoa que está no mundo tem uma riqueza enorme. E uma pessoa que serve a Deus não consegue ter essa mesma riqueza. São coisas inexplicáveis. Coisas que nós não entendemos. E aqui nós vemos que parece assim, como eu falei, parece que não tem sentido. E às vezes nós fazemos coisas, como eu falei, que não, parece que não tem sentido na nossa vida. Parece que você vai fazendo as coisas e por que eu fiz isso? Por que eu estudei? Por que eu casei? Por que eu estou no ministério? Por que eu estou dentro da igreja? Por que eu tive filho? E às vezes nós vamos pensando, e por quê? E parece que não tem sentido nenhum na nossa vida. Não é assim? Nós, quando começamos aqui, eu falei, eu e a apóstola, às vezes fazíamos coisas que parecia que não tinha sentido. Uma que não era para nós estarmos aqui,
Porque como eu vim do Brasil para Cristo, o pastor Ricardo tem uma igreja aqui, e quando eu saí de lá, saí debaixo da bênção, eu não iria montar uma igreja aqui. Uma por princípios. Mas, e aí de repente, procura aqui em Pinheiros, em todos os lugares, de repente aparece aqui para mim construir a igreja aqui. Parecia que não tinha sentido. Mas hoje eu vejo que tem sentido, porque vocês estão aqui, porque Deus queria que eu abrisse aqui a igreja. Para mim não fazia sentido. Às vezes nós visitávamos pessoas, outro dia nós estávamos no meio do nada, a quase 400 quilômetros de São Paulo, no meio do nada. E a gente falei com o apóstolo, nós paramos o carro, desliguei a luz, você não via nada. Eu falei, o que nós estamos fazendo no meio desse mato? Parecia que não tinha sentido nenhum. Mas hoje nós temos uma família convertida para o Senhor Jesus, e vai abrir uma igreja Plenitude de Deus. Tudo tem um sentido de Deus na sua vida. Há um sentido. Há um sentido na vida. Porque olha só, Deus é um Deus de princípio e do fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Então tudo tem um sentido na sua vida. Creia, tudo que você passou tem um sentido na sua vida. As coisas ruins têm um sentido para você aprender. Nós precisamos tirar proveito dessas coisas. E olha só o que está escrito aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, aleluia, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Há uma esperança para nós, há uma esperança para mim e para você, porque há um sentido na minha vida, há um sentido na sua vida. Embora pareça que não está fazendo sentido nenhum, mas havia um sentido de Sansão casar com aquela mulher. Como eu falei, é muito fácil a gente olhar esse texto e estar aí analisando a vida de Sansão. O porquê que o Sansão não devia fazer? Mas e eu? E nós? Fazemos tudo o que Deus quer que a gente faça? Fazemos tudo aquilo que Deus quer? E às vezes vejo pregador julgando Sansão. Eu já fiz isso. Dá um glória a Deus. Mas Sansão era um homem, um super-homem, super-herói. Uau! Quem é super-homem aí? Super-herói, aleluia. Então, Sansão era um super-herói. Era uma pessoa cheia de força, como eu falei, com um negócio ali, ele matou 10 mil filisteus, matou 30 mil. Ele era uma pessoa forte, usada por Deus, para livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas ao mesmo tempo ele tinha pontos fracos, ele tinha a sua fraqueza, e a fraqueza dele era a mulher mesmo. Ele não podia ver uma mulher chorar. A fraqueza de Sansão era estar perto de uma mulher que chorava. Sansão vivia momentos com Deus. Sansão vivia ali fazendo coisas extraordinárias, tendo vitórias extraordinárias, mas também fazia coisas que não tinha pé nem cabeça. Como aqui, se você pegar, ele para depois se vingar dos filisteus, ele amarra a tocha nos rabos da raposa e solta no meio do arraial deles, lá da plantação, queima tudo. Era uma pessoa meio maluca, era um bipolar hoje. Momentos de raiva, momentos de força, momentos de super-homem, mas momento de doçura, que quando chegava perto de uma mulher, não aguentava ver uma mulher chorar.
Tanto é que ele ali faz esse enigma da qual eles não conseguiam ali estar decifrando. Do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. Olha só, Sansão dá esse enigma lá, e eles por 3 dias não conseguiram. E no 7º dia, de tanto a mulher dele chorar, porque ela foi assim persuadida, tranquila, falou: se você não conseguir fazer isso, nós vamos matar teu pai, tua família, vamos matar todos vocês. Então vai lá e fala para o seu marido qual é o enigma. E ela chora por 7 dias. Você já pensou tua mulher chorar por 7 dias? Quem é casado aí? Aleluia. Se uma mulher chora 1 dia, chora 2 dias, chora 3 dias, e mulher quando quer uma coisa, meu irmão, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Ela vai persuadir você, não tem jeito, meu. E ela persuade, ali ele fala, o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? E ele perde a aposta naquele lugar. A mulher que ele confiava, o traiu. A mulher que ele estava ali, do lado dele, em vez de estar ajudando ele, o trai. E ele perde aquela aposta. Eu vim te falar que, nessa história ali, quando ele encontra o leão, ele está indo para casar. Ele está indo para casar, a história rola, ele quer casar, ele está indo para casar, e de repente pula um leão na frente dele. Ele vê aquele leão, a Bíblia diz que é filhote, mas era um leão. Diz que Sansão vai lá, pega esse leão, mata o leão, abre o leão no meio, a boca dele, e faz como se fosse igual a um cabrito. Aí eu fiquei pensando, mas cabrito é fácil de você pegar a boca dele e abrir assim? Não é. Não é. Então eu venho te falar que na nossa vida é assim. Às vezes estamos caminhando, estamos em festa, estamos em lua de mel, mas às vezes nós estamos enfrentando leões na nossa vida. Casamentos são assim. Às vezes estamos lá em cima, mas às vezes estamos lá embaixo. Na nossa vida espiritual também, às vezes estamos lá em cima com a fé. Olha, a fé forte. Pode vir o que for, que nós vamos conseguir. Vamos para frente, vamos não sei o quê, vamos comprar o terreno, vamos não sei o quê. E de repente quando você chega em casa, você está lá embaixo. Aí vem uma notícia ruim. Você pode estar o dia bom que for para você, mas às vezes uma notícia, 1 segundo, vai mudar o seu bom humor daquele dia inteiro. Eu vivo isso. Quem não vive isso? Nós somos Sansão. A nossa vida é essa. Um dia estamos em cima, outro dia estamos embaixo. E nós precisamos saber que temos fraqueza na nossa vida. Ninguém é forte o suficiente para enfrentar as coisas. Nós temos que admitir que nós somos fracos. Em alguma área da minha vida eu sou fraco. Eu não sou o cara que sou bom, não preciso de oração. Não, eu careço de oração. Eu preciso de amigos. Eu preciso de pessoas que estão do meu lado. Mas é bispo, não, mas eu preciso disso, porque eu tenho umas áreas fracas na minha vida que eu preciso de alguém do meu lado. E por isso que existe igreja, meu irmão. E por isso que existe célula. E por isso que existem todos os projetos da igreja, 30 semanas, casados para sempre, pais para toda a vida, para que a gente possa estar juntos. Para aquela área que nós somos fracos, nós vamos aprender. Porque Jesus veio e falou: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Os sãos ficam em casa, mas não critica quem está aqui, abraçado com o irmão, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Aleluia, dá uma glória a Deus.
E olha só, Sansão ali perde aquela aposta que ele fez. Ele perde e fica devendo 30 vestes de roupa para aquelas pessoas. Mas olha só, Sansão não pega dinheiro dele. Sansão não entra no banco pedir empréstimo para comprar as roupas. Sansão vai e tira dos inimigos aquilo para pagar os inimigos. Deus vai levantar pessoas para que você possa sair da dívida hoje aqui, em nome de Jesus. Há uma unção de liquidação de dívida aqui, você crê nisso? Você crê? Deus vai te dar sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa lidar com a minha vida financeira. Eu recebo em nome de Jesus, amém. Dá um glória a Deus, um grito de júbilo ao Senhor. Qual é o leão que você tem que matar? Todos nós temos um leão. Eu tenho um leão, você tem um leão, você tem um leão, você tem um leão, você tem um leão. Porque olha só, Sansão mata o leão, ele mata o leão. Depois, quando ele volta, nos outros dias, passados dias ele volta, vai ver a carcaça do leão. O urubu não pegou a carcaça, mas o enxame de abelha estava lá. E ele fez mel, e o que acontece? Ele vai lá e pega o mel da carcaça e começa a comer o mel. Come o mel aí, meu irmão. Sinto o mel na sua boca agora. Sinto o mel na sua boca. Eu estou sentindo o mel aqui. Você está sentindo o mel? E olha só, e ele dá para os seus pais. E seus pais não sabem o que aconteceu, mas eles comem o mel. Na nossa vida é assim. As pessoas só vê você comendo mel, mas não vê quanto leão você matou para poder comer mel. Quantos leões nós matamos por dia para nós podermos depois comer mel e ainda sermos criticados? Ele serve a Deus por causa disso, ele serve a Deus por causa daquilo, mas você não sabe a trajetória, quantos leões eu matei, quantos leões você matou para estar até aqui hoje, quantos leões você já matou para estar até aqui hoje? Todos nós, para estarmos hoje até aqui, matamos leões. E nós só matamos leões porque nós temos um Deus que esteve conosco no pior problema da nossa vida. Ele nos sustentou, Ele nos deu força para que a gente pudesse vencer os leões da nossa vida e chegasse até aqui hoje. Creia! Esse é o Deus que dá força para você vencer o leão da sua vida. O problema é você deixar o leão te matar. Porque olha só, ele foi lá e viu o leão. Ele não saiu correndo porque o leão ia pegar ele. Era o predador contra a presa. O predador, o leão. A presa, Sansão. O que ele fez? Foi lá e matou o leão. A presa matou o predador. Eu venho te falar que você vai matar todos os leões que aparecerem na sua vida. Não se sinta presa. Não se sinta presa na sua vida. Quantas vezes nós temos leões na nossa vida? Quantas vezes aparecem coisas que nós se sentimos que nós vamos morrer. Agora eu não vou escapar dessa. Doenças que aparecem de repente. Notícias que nos tiram do sério. Dívidas que aparecem, coisas que nós fizemos errado, tomamos passo errado e acumulamos dívida e fala, agora não tem mais jeito. Eu venho te falar, eu estou aqui como profeta de Deus para falar para você, continue a lutar. Lute com todas as suas forças, porque Deus está com você. Parece que não faz sentido, mas Deus está com você. Qual o leão que tem aparecido na tua frente? Qual o leão que surgiu? Qual o rugido que foi? Porque para cada um tem um rugido, para cada um tem um leão, e o teu rugido é diferente do meu, mas todos nós temos que matar um leão. Você crê nisso? Crê que Deus está nesse lugar, que Ele vai tocar na sua vida hoje, que Ele vai tocar em você poderosamente.
Nós temos que aprender a lutar contra o leão da depressão que surgiu agora na pandemia. Quantas pessoas estão em depressão? Lutar contra o câncer, lutar contra a AIDS, lutar contra a incredulidade. Deus vai te dar armas para que você possa lutar contra a sua dívida, meu irmão. Não corre dela, lute contra ela. Pede sabedoria para os céus e você vai ver que você vai vencer esse leão em nome de Jesus. Você vai matar esse leão. Deus vai te dar estratégias. Deus me trouxe aqui para falar para você: lute. Fala para o teu irmão: lute, meu irmão. Lute contra o seu leão. Lute contra o seu leão. E leão aparece do nada. Ele estava indo para onde? Para a festa. Roupinha bonitinha, que nem o Rodriguinho, bonitinho hoje. Está lá, esperando a Juliana lá, e ele lá. E parece um leão. Vou sujar minha roupa? Suja, mas mata o leão. É melhor você matar o leão do que ser devorado pelo leão. E deixa eu te falar uma coisa: se você não matar esse leão que aparece para nós, ele vai te matar. Se você não matar aquilo que pode te matar, essa coisa vai te matar. Se você luta contra a pornografia, derruba esse leão enquanto ele é pequeno, enquanto ele é filhote, não deixa ele crescer. Se você está vendo que está indo para os caminhos errados, lute contra esse leão. Lute, porque senão esse leão vai te devorar. Se você deixar esse leão crescer dentro de você, ele vai devorar a sua fé. Quantas pessoas estão em casa hoje porque o leão devorou a fé deles, eles acham que não conseguem mais nada na vida. Porque o diabo coloca na cabeça deles: agora você não precisa mais ir na igreja. Para que você vai na igreja? Para que você serve a Deus? E o diabo vai colocando coisas na sua cabeça: olha o que você está passando. Eu venho te falar, quando fizer isso, lute contra esse leão. Lute contra esse leão. O leão do vício. Quantas pessoas hoje são viciadas em jogar na internet? Quantas pessoas perdem dinheiro e sabem que vão perder? Sabe que estão contra uma máquina que está programada para vencer, e as pessoas apostam naquilo, achando que vão ganhar aquilo, porque se acham confortável. Quantas mulheres hoje são traídas, são espancadas e ficam lá, levando aquele leão. Não, vai melhorar. E às vezes nós queremos ser o leão, não é isso? Às vezes nós queremos ser o leão. E olha só o que está escrito aqui, Eclesiastes, capítulo 9. Vocês aguentam mais um pouco aí? Senão eu vou encerrar. Dá um glória a Deus aí. Eclesiastes capítulo 9. Quando a banda sobe, é a hora de eu acabar. E a ordem é minha, hein? Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 e o 4 diz assim: ora, para que acompanhem com os todos vivos, como todos os vivos, a esperança. Quem é vivo aqui? Então você tem esperança, certo? Fala: eu tenho esperança. E olha só o que fala aqui: porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Eu vi esses dias na internet, passou na televisão, uma pessoa que fecha a outra, e a pessoa vai lá discutir, cara fortão, leão, fortão, não vou levar desaforo para casa, sou leão. Foi lá, discutiu com o cara não sai dentro do carro, ele dá um tapa no retrovisor, o cara pega e tira e pá, o cara morre. Era melhor sair correndo como um cachorrinho, poodle, está vivo, do que ser um leão morto. Fala para o teu irmão: é melhor ser cachorro vivo
do que ser leão morto, meu irmão. Dá uma glória a Deus aí, porque Deus está nesse lugar. E quando nós vemos isso, quando ele é pego nisso, nesse enigma que as pessoas ganham dele, Sansão era um homem tão forte que 7 cordas não prendiam ele, correntes nenhuma ele estourava. Está fugindo. Oh, glória! Era um homem forte, nada detinha ele, nada podia segurar ele, 1000 homens não conseguiam com ele. Ele era um cara fortão, mas como eu falei, ele tinha suas fraquezas. E aí, o que acontece? A mulher dele, depois disso, ela é morta pelos próprios filisteus. Vão lá na casa dela, mata a família dela. Não adiantou nada ela fazer aquilo, porque ela acabou morrendo. E como que vamos vencer Sansão agora? Como nós vamos vencer Sansão? Os filisteus falavam. No seu ponto fraco, na sua fraqueza. Qual a fraqueza dele? Mulher. Qual é a fraqueza do homem? Mulher. Os grandes líderes caíram por causa de mulheres. E às vezes nós queremos ser leão perto de mulher. Melhor ser cachorro vivo do que leão morto. Aleluia. Entre ser gentil e falar a verdade, que às vezes a gente fica discutindo, né? Eu fico discutindo, eu fiquei com essa frase na cabeça de um desenho que eu assisti. Que a menina fala assim, está uma discussão de quem era certo, quem era errado. Ela fala assim, é melhor ser gentil. Qual é a resposta sua, menina? Qual é a verdade? Ela fala, eu prefiro ser gentil do que dizer a verdade, do que continuar essa discussão. Então às vezes nós estamos numa discussão. Não, a gente não discute, o apóstolo não discute. Somos santos. Mas às vezes temos comunhão intensa. Mas às vezes eu fico pensando assim, é melhor ser gentil. É melhor ser cachorro vivo do que leão morto. É melhor ser cachorro vivo do que leão morto. Então é melhor você ser gentil do que você ficar pondo a sua verdade para quem não quer ouvir a verdade. Não quer dizer que a minha esposa não faça isso, mas para uma discussão com outras pessoas é melhor você ser gentil do que você falar a verdade. A verdade dói. A verdade, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Por isso que vivemos num país hoje que a verdade está doendo em todo o mundo, onde hoje nós sabemos como funciona o Brasil. 30 anos enganado, achando que o presidente mandava. 30 anos achando que o seu votos direto, você vai mudar o país. Você não vai mudar o país. Quem manda é outra coisa. E agora que nós estamos sabendo a verdade, as pessoas não aguentam a verdade. Não aguentam a verdade. Mas olha só, Sansão ali, ele não conseguiria, as pessoas não conseguiriam amarrar, não conseguiria estar prendendo Sansão para vencer aquilo. Aí o que eles falam? Vamos arrumar uma mulher. Vamos arrumar uma mulher bonita. Uma mulher que as pessoas vão ver e vai falar, uau! Vai, homens, arrumei essa mulher bonita. Você fala assim, uau. Depois você apanha da tua mulher em casa. Fala, uau! Hora que viu, que Sansão viu Dalila, ele falou assim, uau! A pastora só olhou para o pastor Jaime. É melhor ser cachorro vivo do que leão morto. Mas era a mulher que é homem olha. Se você for homem mesmo, não tem jeito, você olha, meu. Então era aquela mulher. Onde ele ia, aquela mulher aparecia. Uau! Olha a mulher. Para pegar Sansão no seu ponto fraco. Eu vim te falar, o inimigo usa
a sua fraqueza para te derrotar. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto fraco? Um copo de cerveja te leva a você ficar drogado? A internet, como aparece ali, clique aqui, você clica, tira fora isso. Tira fora essas coisas da sua vida. E aí, pega ali Sansão na sua fraqueza, apresenta Dalila para ele, e ele novamente se apaixona por Dalila. Ele não casa com Dalila, mas ele se apaixona por Dalila. E Dalila, do mesmo jeito, a mesma estratégia. O diabo sempre usa a mesma estratégia para te derrubar, porque ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco, e eu não posso deixar esse ponto fraco na minha vida, essa fraqueza dentro da minha vida, me supere. Esse ponto fraco, eu não admito que eu tenho esse ponto fraco. Mas eu sou não sei o que. Você pode ser querubim, apóstolo, qualquer coisa na vida, pastor, levita, pode ser o que for, circo de oração, orar, subir monte e descer monte. Meu irmão, mas você tem uma fraqueza, nós temos uma fraqueza. Nós somos seres humanos. E Sansão foi atacado no seu ponto fraco, porque o seu ponto fraco pode ser o meu ponto forte. Seu ponto forte pode ser o meu ponto fraco. Por isso que temos que andar juntos, para que você me sustente e eu te sustente. Por isso nós precisamos um dos outros. Ó, quão bom e que suave é que os irmãos vivam em união. É daqui que desce o óleo sobre a barba de Arão e inunda a sua vida em nome de Jesus. E ali, novamente, aquela mulher começa a chorar. Dalila começa a chorar. Você não me ama? Você não me ama um dia? Não, me amarra com 7 cordas. Me faz cordas verdes. Amarra ele, e quando olha os filisteus a ele, quebra tudo, sai dando pancada em todos os filisteus, ele arrebenta com todos. E aí a mulher fala: mais uma vez você fez isso, mais uma vez você não foi honesta comigo. Eu quero uma televisão nova, eu quero, se você me ama, eu quero um sofá novo nessa casa, eu preciso de uma roupa nova nessa casa, eu quero. A geladeira caiu no pedaço. Na hora lá de você e ela tal, ela fala: benzinho, você me ama mesmo? Me amo. Então compra a geladeira. Se você falar não compro, acabou a noite, meu irmão. Ela vai virar para o lado e ser para o outro. E aí Dalila está ali. Aí Sansão fala por que ele foi consagrado. Navalha nenhuma poderia passar na minha cabeça, porque a minha força está no meu cabelo. E ela raspa o cabelo dele, ela faz ele dormir, raspa o cabelo dele. Os filisteus prendem Sansão, fura os seus olhos, fura os olhos de Sansão, maltrata Sansão, põe ele numa roda para ficar rodando em círculo o tempo todo. Eu vim te falar, quando o diabo pega o seu ponto fraco, ele faz isso. Primeira coisa que o inimigo faz é furar os seus olhos, para que você não tenha mais visão daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A outra coisa é que você vai rodar, ficar rodando em círculo e nunca sai do mesmo lugar. Já pensou isso? 10 anos, 20 anos, a pessoa tudo a mesma coisa. Passa ano e entra ano de Abraão, dá bênção, e fica ali rodando e rodando, e tua vida não sai daquilo. Aquela monotonia, porque ele pegou o teu ponto fraco. Mas olha só, nós temos um Deus poderoso, você crê nisso? Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que sabe que eu e você, aleluia, sabe que eu e você somos seres humanos, e nós temos fraquezas, e que às vezes pisamos na bola, às vezes fazemos coisas que não deviam ser feitas,
Mas nem por isso Deus te abandonou. Nem por isso Deus deixou de te amar. Nem por isso não valeu a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o Jesus foi na cruz do Calvário para salvar os meus pecados e os seus pecados. E Ele sabia que eu, Samuel, nessa minha caminhada, nessa trajetória, eu ia pisar em ia dar alguns pontos fora na minha vida, ia fazer coisas que não devia, tomar atitudes que não devia, mas Ele não deixou de te amar. Ele não deixou de te amar. Talvez você teve um relacionamento errado. Sansão vai para aquele lugar e os filisteus falam: traz Sansão aqui. Porque quando você está no mundão e o diabo te pega, você vira palhaço nas festas. Porque a pessoa bêbada, que os caras falam: ele é legal, ele bebe, ele conta um monte de piada engraçada, só conta piada. Você é o palhação. E ele estava sendo o palhaço daquela festa, Sansão. E os filisteus falam: traz Sansão aqui. Traz Sansão aqui. Sansão clama ao Senhor: Senhor, mais uma vez, que volte as minhas forças. Sansão, Deus, volte as minhas forças. E Sansão é trazido diante dos filisteus, na maior festa que os filisteus deram, porque eles estavam comemorando a derrota de Sansão, daquele que estava matando todos os filisteus. E aí um moço, um rapaz jovem, pega Sansão pela mão, porque ele estava cego, e ele fala para Sansão: Sansão fala para ele: coloca a minha mão na coluna. Onde está a coluna desse templo? Coloca a minha mão na outra coluna. Eu te falar uma coisa: Deus vai levantar pessoas para te ajudar a colocar a mão no lugar certo, a tomar atitudes certas na sua vida. Mas você tem que aceitar. Sansão tinha força, ele conseguiria derrubar aquele prédio, mas sem a visão daquele garoto, ele não conseguiria. Nós precisamos unir a experiência com a juventude, porque eles têm a visão e nós temos a experiência. Quando nós aceitamos isso, quando nós aceitamos a ajuda de outras pessoas, nós conseguimos ir muito mais longe. Garoto, só posicione a minha mão, garoto. Só posicione a minha mão. Só posicione a minha mão. Posicionou. As pessoas dando festa, pensando que tinha vencido Sansão. Sansão derruba aquelas duas colunas, mata 3.000 filisteus. Ele matou, a Bíblia diz que ele matou mais filisteus naquele dia do que todos os dias da vida dele. Eu vim te falar o que Deus vai fazer daqui para frente para você. Se Ele já fez grandes coisas, você vai fazer muito mais do que você fez até hoje. Vai fazer muito mais daquilo que você já fez até hoje. Marca o dia de hoje. Fala: até hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu sei que o que Deus vai fazer daqui para frente vai ser muito maior. Muito maior. Pode não ter feito sentido algumas coisas na sua vida, você tomou atitudes erradas, mas eu venho te dizer hoje que Deus está nesse lugar. A palavra de Deus diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus está voltando a crescer dentro de você uma fé inabalável. Deus está crescendo em você uma autoridade inabalável. O que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente é muito maior do que Ele já fez até hoje.